doutorado, então, e eu sou formado em administração de empresas, primeiro, e depois em biologia. Eu tinha mais ou menos 30 anos e era executivo da indústria farmacêutica no Rio de Janeiro. E um dia eu saí do escritório, na sexta-feira, no final do expediente, e falei, não volto nunca mais. Não vou olhar nem para trás. E não voltei mais. Mas imagine, já 30 anos casado, com filho, tomar uma decisão dessa não foi uma decisão fácil, mas essas decisões de ruptura você tem que fazê-las de uma vez, sobre o risco de não conseguir fazer. O fato é que as coisas foram evoluindo e eu voltei para a escola, fui estudar biologia, e aí eu tinha uma pressa, eu tinha um plano de evoluir rapidamente, fui fazer mestrado no exterior, fui fazer doutorado no exterior, e acabei indo morar no interior de São Paulo para fazer pesquisa, e nessa fase, a minha mulher, que era uma grande decoradora de interiores do Rio, foi para os Estados Unidos também começou a fazer mestrado lá, e ela resolveu, por sorte nossa, mudar de ramo, e acabou se juntando ao grupo, e hoje é uma das autoridades em educação ambiental no Brasil. Então a história no final deu certo, felizmente, e aí em 1992, imbuído, chegado do doutorado dos Estados Unidos, eu vinha imbuído de um espírito novo, de uma ciência nova que estava nascendo, e que a gente tem que ter um pouco de sorte nessa vida também, e eu caí no lugar certo, na hora certa. Eu caí na Universidade da Flórida no final dos anos 80. E a Universidade da Flórida no final dos anos 80 era o grande centro de nascidouro no mundo acadêmico de uma ciência nova chamada biologia da conservação, que tinha nascido, na verdade, da ideia de alguns pesquisadores na área de ecologia que viram o tema da sua pesquisa desaparecer tão rapidamente que acharam que eles tinham que fazer alguma coisa. A ação acadêmica só não resolvia a situação e que era preciso mudar a ação acadêmica, mudar o mundo acadêmico. Daí eu quis trazer uma pós-graduação para o Brasil na área de biologia da conservação. Fui para dentro da Exalc, da USP, aqui em Piracicaba, tentando convencê-los de fazer isso. Fiquei 2 anos tentando convencer a estrutura pública de que essa era uma boa ideia, e ao final dos 2 anos eu desisti de gastar mais energia nisso, porque o custo disso não estava bom, e saí junto com vários estudantes da Exalc e vários professores, e saímos para criar um instituto de pesquisa independente, onde a gente pudesse fazer o que a gente estava sonhando fazer lá dentro. E assim nasceu o IPE, o Instituto de Pesquisa Ecológica, e o momento era bom, porque era o momento da Conferência do Rio, da época 92, estava todo mundo absolutamente entusiasmado com o tema, e era um espírito extraordinariamente fantástico no Brasil e no mundo nesse momento. Há 5 anos atrás, finalmente, eu acabei encontrando Guilherme Leal da Natura, que hoje é um grande amigo e parceiro, e nós éramos colegas do Conselho do Fundi, e aí, pela mão do Guilherme Leal, nós entramos na Natura, no Instituto Arapiraú depois, e juntos resolvemos fazer aquele sonho de lá de 92 se tornar realidade. Nós somos altruístas, somos também, mas na essência é muito confuso, é isso que a história tem nos mostrado. Quando chega a hora de tomar uma decisão que depende de todos, a gente tende a decidir o valor próprio. Eles são pequenos, históricos. O altruísmo é difícil dele aparecer. E aí, se a gente não tiver atitudes de compreensão disso e de trabalhar isso de uma forma mais integral e de tomar soluções altruísticas em grupo, nós não vamos conseguir sobreviver no planeta. Essa é a minha posição. A não ser que a gente tenha uma compreensão diferente disso e tente atacar de outra forma. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por causa disso aqui. Uma boa parte das decisões que nós temos que tomar em relação a corte florestal, a excesso de uso na terra, a recursos não renováveis, a crescimento populacional, a consumo, etc., tem que ser decisões que têm que ser tomadas pelo planeta todo, em bloco. E isso requer conferências e convenções internacionais para tomar essa decisão. E ela precisa ser tomada pelo bem da nossa sobrevivência. E a gente chama isso... esse cartãozinho coloca isso no nível pessoal nosso. Mas quem fez o melhor trabalho aqui, mais sério hoje, mais básico nessa história, foi um pesquisador
biólogo americano chamado Hardy, no ano de 1968, ele publicou um artigo na revista Science falando de tragédia dos comuns, The Tragedy of the Commons, é o título do artigo. E o que ele diz, na essência, que é uma coisa muito simples, é de que a gente gosta de levar vantagem em tudo, como o Gerson falava. O que ele diz é que quando tem um bem que é comum, e ele se referia a isso como um pasto comum, a tendência nossa é de que quando uma pessoa invade aquele bem comum, todas as outras se sentem lesadas e invadem de maneira mais agressiva e o sistema se tranca até a destruição completa. É isso que ele mostra no artigo. E isso tem consequências sobre tudo isso que a gente está falando, porque tudo que nós estamos falando aqui são bens comuns globais. De quem é a atmosfera do planeta? Ela não é minha nem sua. Ela é do planeta como um todo. E se a decisão não for planetária, não vai ter jeito. Agora, quando eu vejo, no ano passado, os presidentes dos países todos vão a Estocolmo, precisando tomar uma decisão global seríssima, seríssima, e nenhum deles chegou lá, e nenhum, posso garantir, chegou lá com o espírito de ceder. Todo mundo chegou lá pensando assim, como é que eu tiro vantagem para o meu país dessa situação? E não é o momento de tirar vantagem, é o momento de tomar uma decisão conjunta. E a ONU não está se mostrando capaz de fazer isso, de resolver isso. E eu te digo isso porque eu vivi isso tudo. As 3 grandes conferências para resolver esse assunto, que começam em 72 e vem até o Rio mais 10, em 2002 em Joanesburgo, e a próxima vai ser daqui a 2 anos no Rio de Janeiro de novo, todas as 2 convenções principais e os outros documentos que foram assinados na Convenção de 92, a Convenção de 72 em Estocolmo, foi o embate que nos mostrou onde é que nós estávamos indo. Foi o primeiro grande embate com a sociedade industrial. O cidadão comum chocando com a sociedade industrial, preocupado com poluição e preocupado com a perda da biodiversidade. Em 92, era uma tentativa de fazer as pazes. Não, realmente, o setor produtivo, os governos estão reconhecendo de que acontece algo que é nefasto para o planeta, vamos resolver. 92 foi um momento mágico, porque assinamos 2 convenções importantíssimas nisso, de clima e de biodiversidade. De lá para cá, nada aconteceu. As convenções foram assinadas, os Estados Unidos nunca ratificou a Convenção de Biodiversidade. Por que os Estados Unidos nunca ratificou a Convenção de Biodiversidade? Porque quem assina é o presidente da República, quem assina a comissão é o presidente. Mas para ela valer, precisa para os países que são democráticos e que têm Congresso, o Congresso tem que ratificar. O Congresso americano tem uma bancada ruralista majoritária que não deixa ratificar a Convenção de Biodiversidade. E não deixa ratificar por um argumento que parece que é argumento brasileiro, inclusive. Eles têm medo de que a Convenção impeça o melhoramento genético dos animais domésticos. É uma coisa tão ridícula, mas é assim que funciona, porque eles acham que pode impedi-los de fazer melhoramento genético. Uma coisa que acontece há milhares de anos e se tranca e não consegue resolver. E Joanesburgo avançou mais ainda, mas na verdade nenhuma das convenções, e se vocês não sabem como é que funciona uma convenção, o primeiro documento, ele é muito importante, ele é feito por técnicos, e é um documento muito bom e muito consistente. Aí cai nos diplomatas, e aí uma convenção da ONU tem que ser assinada por todo mundo, ela tem que ser unânime, ela não é pela maioria a decisão, é unânime. Então, no caso da Convenção do Rio, tinha 180 países no Rio de Janeiro. Então, todos os 180 tinham que concordar com tudo. Como é que faz para concordar? E aí, como o documento fica fraquíssimo, porque para chegar a um acordo eles vão retirando tudo aquilo que pode causar alguma polêmica, o que acontece é que depois tem que criar os secretariados das convenções para explicar o que está ali, porque o documento não tem mais explicação em si. Nós temos que olhar para isso, para essa realidade, porque é isso que está provocando toda essa crise. E se a gente tendo essa compreensão, o que eu estou propondo é que nós, e aqueles que estão no mundo dos negócios, tentem trabalhar, porque já que a gente não vai conseguir mudar da outra forma, trabalhar para transformar as externalidades negativas da economia em bons negócios. Se a gente conseguir avançar, porque minha mulher, que é especialista em educação ambiental, como eu falei para vocês, ela me diz isso com frequência. Cláudio, aumentar o conhecimento das pessoas, eu até mencionei isso na entrada, é fácil. O difícil é mudar o comportamento. Ninguém quer mudar o comportamento.
E eu começando a estudar esse assunto e olhando o que muda o comportamento das pessoas, eu sei que choque elétrico muda, mas não leva muito tempo. A pessoa depois esquece do choque elétrico e volta. Pois o Dr. Pavlov que nos descobriu isso. Os behavioristas sabem disso muito bem. Mas não é por choque elétrico que nós vamos resolver. Nós vamos resolver por incentivo. Incentivo econômico muda o comportamento de qualquer um. E de qualquer um, mas da grande maioria. Na hora que você vai e fala assim, você vai ganhar mais com isso aqui, você muda na mesma hora. Seu salário vai dobrar, você muda na mesma hora. Se não for aviltante, completamente, mas se for aviltante, se falar que vai quintuplicar, pode ser que você aceite. No campo das comunidades, a gente está tentando criar produtos. Esse sapo aqui é feito na Amazônia e tem uma série de produtos de resíduos de madeira. Então, resíduos, a utilização da madeira era feita por uma das empresas de construção naval na região de Novo Airão. Eles jogavam fora e botavam fogo na madeira. Então, junto com a Fundação Americana Marquesa, a gente está trabalhando isso. As buchas, por exemplo, a Ecobuchas é uma empresa do Pontal do Paranapanema, uma empresa de assentados da reforma agrária, que plantam bucha junto com floresta. O café com floresta é café plantado junto com floresta. O que nós estamos tentando fazer é tornar o plantio de floresta pelas comunidades da zona rural em negócio. Onde é que eu ganho dinheiro para plantar floresta? E vai por aí afora. E aí as soluções são as mais incríveis em termos de comunidade. E em termos de relação com a empresa, é muito mais, por enquanto, é muito mais no campo do marketing relacionado à causa, é verdade, mas nós estamos buscando soluções. Por exemplo, nossos alunos da ESCA, nesse momento, estão trabalhando com Havaianas, então como é que resolve a situação. Havaianas não é um produto ambientalmente correto. Nós temos uma relação forte com Havaianas, porque tem uma linha de Havaianas chamada Havaianas IP. Mas Havaianas, que vende 190 milhões de pares por ano, as Havaianas ficam na casa das pessoas, no lixo, nas praias, nos terrenos, e é borracha sintética, que não leva muito tempo. Então, o que nós queremos, estamos estudando logística reversa, catação, e como é que você transforma essa borracha em produtos econômicos saudáveis ou recicláveis. No Brasil, a gente teve uma experiência nova que mostrou aqui o lado que é a candidatura da Marina Silva, e que 20 milhões de brasileiros puseram na mesa um desejo de uma mudança, um desejo de governos mais éticos, e dentro de que é o que ela propaga, e de uma nova economia. Disso aqui nós estamos falando aqui. Isso tudo é o mesmo grupo envolvido na história. Então, é animador você ver que no Brasil tem 20% das pessoas que querem algo diferente. E dentro do Brasil isso é fantástico, porque a gente sabe que uma boa parte da população brasileira não tem privilégio nenhum, e inclusive não tem acesso à educação, então tem muita dificuldade de tomar uma decisão baseada na sua vontade, nos seus conhecimentos. A necessidade se impõe pressão sobre a decisão daquela pessoa. Mas fico entusiasmado, acho que é um momento novo e acho que a gente tem uma grande oportunidade de seguir com esse processo e fazer do Brasil um novo momento, mundial. O Brasil tem todas as condições para se tornar o exemplo do que nós estamos propagando aqui. Um país com grande biodiversidade, um país com grande quantidade de água, com grandes recursos naturais, com uma população de tamanho razoável, com um território enorme, podendo ser autossuficiente. O negócio é mudar as nossas práticas, e aí um investimento maior, não tem outro que eu saiba, é educação.